Pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de todos vocês. Bom, essa primeira parte é sobre a questão do acidente que aconteceu em Brumadinho, né? Que são alguns dados. Então, o rompimento da barragem 1 na mina do Feijão aconteceu às 13 horas e 37 minutos do dia 25 de janeiro. Eu sou ruim de conta, né? Quem é aluno meu sabe que eu sou bom de matemática, mas janeiro, fevereiro, março, abril, são quase 3 meses, né? E foram despejados cerca de 12 milhões de metros cúbicos de lama. E aqui a gente consegue ter uma breve ideia de mais ou menos o quanto foi preenchido da região por lama. A gente estava pesquisando hoje à tarde e em algumas áreas tem 15 metros de lama de profundidade, né? Desde a base do relevo até onde a lama se acomodou. Para vocês terem noção, o pátio ali da escola ele tem mais ou menos 13 metros. Então imagine a quantidade de lama que foi depositada. Essas lamas tóxicas, né, desses rejeitos que foram despejados na região, além de apresentarem metais pesados, né, que acabam prejudicando todo o ecossistema local, que é o que a Camila e a Flávia vão falar com mais detalhes, também trouxe diversos impactos sociais e econômicos para a região, tá? Só outra curiosidade, a velocidade da lama no momento do rompimento chegou a mais ou menos 80 km por hora, uma velocidade bastante grande. Aqui a gente tem alguns GIFs, né, que está mostrando o antes e o depois da regiãozinha. Isso daqui é bem legal porque a gente consegue enxergar em 3 dimensões da região. A gente percebe bem o nível de base, né, a parte mais baixa, as partes mais elevadas. Então dá para a gente ter uma dinâmica de como foi o percurso que a lama acabou fazendo. A gente consegue observar que aqui é a mina 1, né, do córrego do Feijão. Funciona o laser? Ah, funciona. Aqui é a mina 1 do córrego do Feijão, era uma altura de mais ou menos 30 metros do chão, né, do nível de base, e ela foi percorrendo toda essa região. Percebam que nessa área aqui, onde tem a lama ainda, né, desse vermelho, é uma parte já mais elevada. Então os estragos foram de fato bastante grandes, né, para a região. A gente consegue enxergar inclusive áreas da sede da mineração aqui. Aqui é uma área próxima, né, a gente consegue observar a cor do rio, né, e as dificuldades que toda a população vai enfrentar na questão do abastecimento. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente também. A área agrícola e pecuária também foi bastante afetada. Né? Se eu não me engano, não sei se é nessa imagem ou em outra imagem, que tem um hotel fazenda também que foi bastante afetado. Não sei, agora não me recordo se eu coloquei a imagem. Tá? Mas então o turismo também foi afetado, enfim. Aqui é o antes e o depois, também aquela primeira imagem mais esticada, tá, para a gente ver aí. E lembrando que isso daqui é só do trecho da região próxima à mineração em Brumadinho. Tá? A área do município, né, da área urbana ali, que foi afetada. E a área da mineração, né, para a gente ter a noção de como ficou a área própria da mineração do ferro na região. Aliás, eu esqueci. Enquanto as professoras Flávia e a Camila estiverem falando aqui, eu tenho uma amostra de minério de ferro para vocês poderem tocar e observar como que é. Porque a gente imagina que é o ferro bruto, quando na verdade não é, né? Aliás, é isso que eu vou começar a falar. Para a gente entender um pouquinho os efeitos que aconteceram, né? O que é o minério de ferro, na verdade? Primeiro de tudo, o minério de ferro, ele é um composto rochoso e dentro dessa rocha, ela vai apresentar alguns minerais. E nessa regiãozinha exclusiva, as rochas apresentam uma grande quantidade do elemento químico ferro, e daí que ele é aproveitado. Esse ferro ele é separado do restante desse material e vai gerar o tal do rejeito. Então, através de bombeamento, né, através de fracção, de quebra das rochas, pelo uso da água, a gente vai ter uma separaçãozinha de ferro, né, ferro que vai ser utilizado, minério de ferro, e o rejeito dele é a composição de areia, de água e de outros minerais de baixo potencial férrico, vamos dizer assim. Não sei se está certo falar, mas tem pouco ferro, elemento químico ferro. E vai originar o tal do rejeito. E essa lama, ela é depositada em uma barragem. A lama tóxica, porque ela tem outros elementos químicos, a mistura com água, com areia, enfim. E a barragem é o local, né, onde é depositado esse rejeito, essa lama, para que não hajam tantos impactos dentro da região, para que haja um destino adequado, né? Só que o destino adequado ele depende da forma como a barragem é construída. E é justamente o que eu vou falar para vocês agora, né?
As barragens que a gente tem, né, normalmente em áreas de mineração, são as barragens mais simples, na estrutura inicial, onde é feito um dique de partida, ou seja, uma pequena barragenzinha onde os rejeitos da mineração, né, essa água, essa lama, são depositados. E daí a gente tem três tipos de diques, né, 3 tipos de barragens. O mais correto, né, e o mais firme, vamos dizer assim, do ponto de vista estrutural, é esse dique ajusante, onde a gente vai construindo outros diques conforme os rejeitos vão sendo acomodados. E acho que no olho a gente consegue perceber que teriam problemas na forma como foi construído o dique na região de Brumadinho, que é esse dique chamado de alteamento a montante. A montante porque ele vai, né, em direção à parte mais elevada da represa e, né, estruturalmente ele é bastante frágil. O porquê dessa escolha desse dique a montante? É mais barato. É o método mais fácil de ser construído, é o mais barato e, em termos, né, de potencial econômico, é aquele também que, em teoria, seria mais facilmente feito a limpeza dessa barragem, né, quando ela fosse interditada. Então, seria mais fácil, né, o modelo mais fácil de barragem. E a gente tem um terceiro modelo, que é esse de alteamento também, que a gente vai construindo outros diques sobre o dique inicial. Certo? Sobre esses problemas, né, sobre o rompimento deste tipo de barragem que a gente tem aqui a montante, a gente viu nas imagens que os problemas são gigantescos. Inclusive a própria mineradora, né, a Vale, ela afirma que os impactos serão muito maiores do ponto de vista social do que ambiental, se comparados com o que aconteceu em Mariana em 2015, né? O primeiro grande problema que vai acontecer dentro dessa região é que os laços humanos foram rompidos ali. Isso é um problema social, é um fator social. Porque a cidade era altamente dependente do processo da mineração. Então, gerou um mal-estar dentro da questão. Empresa, sociedade e a própria comunidade, né? Quando eu falo sociedade, entendo os trabalhadores da mineradora e a comunidade é toda a população que vivia próximo. Os pescadores, a população que trabalhava na agropecuária, que foram afetados de forma direta ou indireta. E essas relações... Os turistas, eu vou falar do impacto econômico. Mas sim, o turismo também foi afetado. Aliás, um dos museus mais bonitos, acho que você tem notícia, infelizmente eu não conheço. Você já foi, né, Flávio? O Museu de Inhotim, ele vem tendo problemas por causa do rompimento. Então, a queda no turismo é algo bastante comum na região, infelizmente. Mas vamos lá. Essa relação ela ficou bastante estremecida porque a empresa alegou que ela pagaria, né, para cada família que tivesse uma vítima fatal, um valor de R$100 mil. Os pagamentos estão atrasados. Então já gera um mal-estar, porque as contas continuam chegando, a família perde, né, o seu sustento e o mal-estar começa. A mesma coisa acaba acontecendo com trabalhadores e com a comunidade afetada. A Vale vai pagar uma indenização de mais ou menos um salário mínimo para cada adulto que tem na família, meio salário mínimo para adolescentes, né, de 12 a 18 anos e 1/4 de salário mínimo para as pessoas de menos de 12 anos. Então, eu li a reportagem hoje de um agricultor, né, uma comunidade que foi afetada. Esse agricultor, ele tirava uma renda muito maior do que os 3 mil e pouquinhos reais que ele vai receber da mineradora. Então, as contas eles continuam chegando e eles têm problemas de pagamento dessas contas. Consequência, eu tenho, né, vou falar já um pouquinho da parte econômica, eu vou adiantar, depois eu volto. Já tem uma redução aqui, né, no consumo, devido ao aumento do desemprego e da pobreza, diminuição da renda da população, vai ter menos consumo, né? Bom, outra coisa, o impacto social, e talvez o mais grave de todos, foi elevado o número de mortos e ainda tem desaparecidos. A reportagem ela é atualizada todos os dias, né? Foi no portal do G1 que eu peguei essa informação. Foi atualizado, eu preparei no domingo, aí eu revi ontem, segunda-feira, os dados se mantiveram, mas 231 mortos e ainda existem 41 desaparecidos. Então esse acho que é o ponto mais grave, né? Uma perda inestimável, né? Que nenhum valor acho que vai suprir a falta dessas pessoas. Outra coisa, eu estava lendo hoje, eu vou fazer uma atualizaçãozinha.
As mineradoras, enfim, empresas que utilizam o solo de determinadas regiões, por exemplo, presídios, mineradoras, áreas de geração de energia, elas pagam um valor para o município, né, os royalties do município. A Vale afirmou que não vai haver uma redução na arrecadação municipal, né, a Vale vai continuar pagando os royalties para o município. Então, por enquanto, não houveram problemas, né, no comprometimento de alguns serviços públicos que eram baseados no recebimento desse dinheiro, tipo escola municipal. Porém, outros serviços públicos foram afetados. O serviço de água, por exemplo, né? O rio Paraopeba era um dos principais mananciais da região. Foi afetado. A Vale teve que buscar alternativas em outros rios e cursos d'água para captar água para o município, para ele ficar abastecido, né? Para não ter problema de abastecimento. Aqui, na verdade, eu coloquei o desemprego e a pobreza nos danos sociais, mas foi um vacilo meu, eu devia estar na parte econômica, tá? Mas o desemprego, diretos e indiretos que aconteceram dentro da própria mineração, ou os indiretos, como, por exemplo, na área de serviços, né, prestadores de serviços, é bastante grande. Segundo dados da prefeitura, a circulação de dinheiro, de renda dentro do município nesses meses que se sucederam o rompimento da barragem foi mais ou menos de uma queda de 20% na arrecadação municipal. Não dos royalties, mas de todo o dinheiro que circula na região. E tem uma frase aqui do prefeito que ele está literalmente desesperado. Afinal, a função do servidor público, né, do prefeito, é de garantir uma boa condição de vida à sua população. E ele está alegando que os efeitos em cascata já começaram. Se você diminui o acesso ao consumo, né? Se você diminui o dinheiro da população, diminui o consumo, os serviços são reduzidos, gera o desemprego, enfim. Então a gente vê aqui, ó, com forte queda no comércio, não sabemos como oferecer saúde e educação de qualidade agora, estamos sem chão, precisamos de ajuda da empresa, do Estado de Minas Gerais e da União, governo federal, para que a cidade se mantenha em pé. Nesse sentido, a gente vai falar um pouquinho sobre os graves problemas econômicos. Já foi falado do turismo. Brumadinho, a gente tem o Museu de Inhotim, a gente tem partes importantes do ecoturismo na região, fazendas foram afetadas, pousadas foram afetadas, não só pelo abastecimento ou pela falta do abastecimento, mas também pela questão da insegurança. Eu vou citar um exemplo até aqui da própria escola, nem sei se pode falar, mas enfim. A escola sempre faz, tanto Salto quanto Itu, um passeio, né, de campo com os alunos para as cidades históricas de Minas Gerais. E a gente está revendo se esse ano a gente vai fazer ou não esse trajeto. Porque quem levaria os seus filhos a uma área que pode ter um comprometimento como esse, né? Rompimento de uma barragem, enfim. Então, já começa a gerar uma insegurança. O turismo é afetado. Ninguém vai querer ir para uma região que corre riscos. Certo? A gente tem uma diminuição bastante grande na produção agropecuária. Eu gosto muito de peixe e a região ela é uma das maiores produtoras de tilápia do Brasil, né? Pô, como que eu vou comer peixe se eu vejo a procedência do peixe antes de comprar? Eu sou meio chato nesse sentido para comprar peixe, né? Porque, enfim, não é o caso. Mas eu não vou comprar tilápia mais como eu compraria, eu vou analisar muito bem. Então a produção de pescados vai diminuir, quer dizer, a venda dos pescados vai diminuir, porque alguns cursos d'água que abasteciam os lagos onde eram produzidos esses peixes podem ter sido contaminados. Outra coisa, a gente viu uma imagem ali de uma área agrícola, de plantio, que foi bastante afetada. Algumas áreas de Minas Gerais são grandes produtoras de cereais, né? A soja e o trigo vêm expandindo para essa região. Pode ter afetado o comprometimento de grãos na região. Isso é um problema que não é só da região de Brumadinho, mas é um problema já mais regionalizado, certo? E, é claro, a gente vai ter, né, esses problemas relacionados ao desemprego e à pobreza na região, que já foram mencionados anteriormente. Para finalizar a minha parte, que na verdade é bastante breve, as grandes estrelas estão ali, eu vou falar para vocês um pouquinho das consequências e das implicações desse rompimento dessa barragem. A consequência, a maior parte delas, com certeza, foram negativas. Só que, por outro lado, a gente tem que pensar que um desastre como esse, ou melhor, vários desastres sucedidos como esse, vão fazer com que existam maior fiscalização e maior rigidez na fiscalização já existente para prospecção de novas áreas, né, para mineração e principalmente para instalação de áreas de mineração.
Outra coisa, boa parte dessas barragens que são utilizadas ainda hoje no Brasil, elas vão ser desativadas. É o chamado descomissionamento dessas barragens. O descomissionamento nada mais é do que a integração da barragem ao ambiente natural. Seja através de um aterramento, né, tornar a região como parte do relevo, né, feita uma dragagem, é retirado a parte líquida da represa, dessa barragem, e depois é feito um aterramento, né, jogado mais solo sobre ela para que ela se torne estável e depois ela é incorporado à região, construção de parques ou até mesmo o reflorestamento é possível. E a ideia da Vale é justamente, né, fazer o descomissionamento para a expansão da cobertura vegetal e a maior estabilização da região, porque os diques eles não vão ser retirados, né? Para um melhor descomissionamento mais estável é retirada dos diques, como eu tinha falado, e você liberar toda a região. Como já foi afetado, o método mais simples é fazer a dragagem, né, retirar o líquido e estabilizar a região com aterramento, e a cobertura vegetal é colocada, né, no processo de reflorestamento. E a outra coisa é a proibição desse método de construção. Eu acredito que, eu estava lendo, somente 2 países ainda permitem esse tipo de construção de barragens, né, que é essa de alteamento a montante. São países muito pobres, subdesenvolvidos. O Brasil era o único dos países emergentes e desenvolvidos que utilizava ainda esse processo. Após o rompimento da barragem, Minas Gerais fez um decreto, né, foi decretado que era proibido esse tipo de construção, e depois o governo federal também efetivou. Certo? Então, agora eu passo a bola para Camila.